A adolescência é uma fase de maturidade crescente que envolve uma série de transformações físicas, emocionais, cognitivas e sociais. De 10 a 14 anos acontecem todas as mudanças, que vão transformar o corpo de criança num corpo de adulto, capaz de, inclusive, de reproduzir. As pessoas têm o costume de falar em explosão hormonal, alguma coisa assim, mas na realidade, se você dosar os hormônios dos adolescentes, eles estão normais, estão nas taxas normais. O que acontece é que os órgãos que vão provocar essas mudanças ficam mais sensíveis aos hormônios. E isso deflagra, então, no adolescente todo um processo, tanto de crescimento somático, que a gente chama, ele vai crescer primeiro em comprimento. Então, o estirão, a princípio, ele é esquelético, o osso cresce, então o organismo passa a incorporar a massa gorda e molda o corpo do adolescente de acordo com a raça, com a família, com características. Então é um momento de muita mudança, e não há dúvida que isso repercute na parte psíquica. Para se identificar, eles costumam estar em grupos. E muitas vezes isso acaba trazendo alguns conflitos, para os familiares, com os pais, com os adultos, nessa necessidade de fato de se autoafirmar. Então, assim, esses estigmas, eles vão colando ao adolescente, que na verdade não é o adolescente que é aborrecente, é a fase que ele se encontra. E é importante que as famílias estejam atentas a isso, a não colar ao adolescente esse estigma. Esse tempo de descobertas do mundo e de si exige novos cuidados com a saúde. Na adolescência, muitos jovens ficam expostos a doenças, como o papilomavírus ou HPV. É um grupo de vírus, você tem mais de 150 tipos de HPV, sendo que vários deles, cerca de 80, são capazes de produzir doença. Desses aí, você tem alguns desses vírus que são oncogênicos, ou seja, capaz de produzir alterações nas células e fazerem lesões precursoras do câncer. E a forma mais frequente é através de relações sexuais, mas ele pode ser transmitido pelo manuseio de secreções, pela contaminação. Então, o contato interpessoal pode proporcionar a contaminação pelo HPV. A gente já tem a vacina. A vacina foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações, é extremamente eficaz, aplicada em 2 doses, e nas meninas a partir de 9 anos até 14 anos e nos meninos a partir de 11 até 14 anos. É uma prevenção a mais para a saúde da minha filha que o SUS dá gratuitamente, então por que não dá? E aí a gente explica em casa, tem essa conversa, essa proximidade, essa possibilidade de conversar. Minha filha, é uma vacina que previne de você ter uma doença no útero. E essa doença é muito séria, que pode progredir até virar um câncer e pode até levar à morte. Durante a consulta com os adolescentes, a gente conversa sobre higiene íntima, até porque ela protege tanto para as doenças infecciosas como protege também para o câncer e tumores. Então, na medida que o adolescente se conhece e conhece o próprio corpo, ele pode se palpar. E a gente pede para a adolescente mulher, em determinado momento do ciclo menstrual, palpar a mama, às vezes aproveitando a hora do banho, em busca de nódulos. Assim como a gente pede para o adolescente homem para palpar os testículos. Isso é muito interessante, ninguém fala nisso, mas tumor de testículo é uma possibilidade muito frequente na adolescência. Qual é a importância de não tratar esse assunto como um tabu dentro de casa? A sexualidade é natural do ser humano. E é na adolescência que surge a curiosidade e o despertamento sexual. Então, eu acredito que a família é responsável por essa educação em todos os sentidos. Sobre a primeira menstruação, sobre a educação sexual, sobre envolvimento sexual. Então, tudo isso ela escuta dentro de casa, a gente conversa abertamente sobre isso. Muitas vezes, a dificuldade maior de tratar do assunto da sexualidade não está propriamente no adolescente. Muitas vezes é uma dificuldade da família. Então, é importante que a família esteja atenta e consiga ter essa sensibilidade de perceber onde é que de fato está o problema, onde é que reside a maior dificuldade. E que as famílias encarem de uma forma natural, como algo esperado, de fato, do desenvolvimento do adolescente. E como é que você se sente sabendo que você tem esse apoio tão grande na sua casa, com a sua mãe? Você acha que isso é importante, Raquel? Muito importante. Porque, assim, levar um tabu
é muito constrangedor para a criança, porque ela pode aprender isso de outras formas, de outras maneiras, tanto pela internet, que é uma questão horrível de aprender pela internet, ou tanto pelo meios bem mais simples do que os pais. Então, assim, a família tendo apoio é muito melhor. Na minha adolescência eu me alimentava muito mal, então assim, a questão de doces, salgadinhos, refrigerante, bolo, todo tipo de besteira que você imaginar, eu realmente consumia. As questões ligadas ao estado nutricional que vem preocupando particularmente a gente. Eu diria que há alguns anos foi a desnutrição e mais recentemente a questão da obesidade. Essa dieta pode ficar muito comprometida pela rotina deles e muitas vezes consomem várias desses alimentos com alta densidade calórica, mexendo no computador ou estudando, né? Quer dizer, é uma conduta sedentária, não gasta nenhuma energia, mas bota caloria para dentro sem gastar nada. Eu cheguei a pesar 120 quilos, tá? Com os meus 13 anos de idade. Eu não me sentia bonita. É como se eu olhasse e falasse assim, poxa, eu nunca vou ser amada por ninguém. Sabe, eu achava que as pessoas olhavam pra mim, se conectavam comigo por conta, sei lá, que tinha pena. Os adolescentes, eles já têm essa dificuldade de se reconhecer nesse corpo novo, que já não é mais o corpo da criança, né? Então, assim, o protótipo da obesidade, ele não se enquadra no esquema corporal socialmente aceito. E isso acaba ocasionando muitas vezes bullying por parte dos colegas, dos amigos, né? E vai minando a autoestima desse adolescente, vai comprometendo a autoestima. Como eu via todas as minhas amigas magrinhas e bonitinhas, eu falei, poxa vida, será que eu também consigo chegar nesse ponto? Então foi quando eu comecei a praticar atividade física. Eu perdi 55 quilos ao total. Não vou dizer pra você que todos os meus traumas da infância e da adolescência acabaram, mas eu vou dizer pra você que eu consegui já superar muita coisa e todos os dias, quando eu me olho no espelho e eu lembro do que eu já fui, eu percebo que eu tenho mais força ainda para poder querer chegar ao objetivo que eu tanto sonho. Se eu conseguir, eu acho que todo mundo também consegue.